Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é terça-feira, 7 de junho. Eu, Thaís Herédia e Priscila Yasbeck vamos juntas te deixar informado do que é mais importante na economia no Brasil e no mundo. Bem, terminamos a segunda-feira com anúncio do governo federal. Eu, pela minha experiência, quando o governo chama uma entrevista coletiva à noite, no momento em que a economia apresenta ali suas crises e seus desafios, a gente já lembra logo, vem aí um pacote. E veio mesmo, só que veio um pacote não de medidas, veio um pacote de se isso acontecer, se aquilo outro acontecer, se aprovar uma mudança na Constituição, se os estados quiserem. E essa identidade do se, o pacote do se isso acontecer, revela um pouco da dificuldade que o governo está tendo de realmente produzir uma queda no preço dos combustíveis, fazendo a coisa certa. Então, agora a ideia, pelo anúncio feito ontem pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes, com uma participação ali de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, eu vou detalhar aqui para vocês rapidamente quais são as propostas. Então, a ideia é o seguinte, olha, a União zera a cobrança de PIS, COFINS sobre gasolina e etanol, especificamente. Os estados zeram ICMS sobre diesel e gás. O projeto de lei que está no Senado Federal determina o limite de 17% sobre o ICMS para combustíveis, energia elétrica no mínimo, e há uma discussão se mantém ou não esse limite para telecomunicações e para transporte coletivo. Aí, para compensar os estados, como o presidente Bolsonaro e o ministro Guedes disseram ontem, compensar do zero até o limite de 17% do ICMS, o governo vai então apresentar essa proposta de emenda à Constituição com essa compensação. Semana que vem, como diz o ministro Paulo Guedes, sempre semana que vem. Essa compensação, ninguém sabe ainda como ela vai se dar. Ontem, pelo corredor, o ministro Paulo Guedes disse que ficaria algo entre 25 e 50 bilhões de reais. Esse dinheiro tem que dar conta de compensar a perda de arrecadação se os estados resolverem zerar realmente o ICMS sobre a gasolina e o etanol, se resolverem zerar. Tem que dar conta dessa perda, tem que dar conta da perda do governo federal com essa exoneração total da cobrança de PIS e COFINS sobre gasolina e etanol. Então, aqui tem um desafio enorme. Primeiro, encomendar ao Congresso Nacional a votação rápida de uma proposta de emenda à Constituição. Vão mudar de novo a Constituição para abrir espaço para gasto. Romper limite do teto de gastos e romper também, ou desrespeitar também a lei da responsabilidade fiscal. Priscila Yasbeck vai falar disso já já. Os estados, o secretário de Fazenda aqui de São Paulo, por exemplo, me disse ontem que, primeiro, não foram convidados para participar dessa conversa. Há ainda uma mobilização dos secretários em cima do senador Fernando Bezerra, que é o relator do projeto que cria o limite para o ICMS no Senado, para que limpasse um pouco o projeto que veio da Câmara, tirasse, por exemplo, telecomunicações e transportes, colocasse o limite do ICMS no preço de energia e de combustíveis só valendo para o ano que vem, uma troca ali entre compensações, enfim, não tinha nada definido. Então, o Felipe Salto, secretário de Fazenda aqui de São Paulo, me disse que eles não foram convidados a participar dessa solução, e interpretaram isso como mais uma força, mais uma ação do governo para jogar no colo deles a responsabilidade pelo preço dos combustíveis. Aliás, Paulo Guedes deixou isso muito claro ontem e nós vamos trazer aqui o trechinho do ministro Paulo Guedes, que é importante para entender como esse discurso está sendo montado, mesmo que não haja uma efetividade dessas medidas. O Estado de São Paulo, por exemplo, o cálculo é de perda de mais de 14 bilhões de reais. Os secretários já tinham apresentado uma conta, só baixar o limite do ICMS para 17% já geraria uma perda de 80 bi. Então tem muito número aí que não está batendo, mas vamos ouvir o discurso do ministro Paulo Guedes para perceber a política dentro do debate. Estados e municípios estão numa situação em que nunca tiveram antes, todos em equilíbrio, todos em azul, pagaram os fornecedores, estão com as contas em dia, estão dando até aumento de salários quando a guerra ainda não acabou. E a guerra que está vindo agora é justamente essa guerra de comida, de preço de comida e de energia. Então nós estamos justamente
renovando o nosso compromisso de proteção da população brasileira com uma cooperação entre os entes federativos, com a cooperação das duas casas, o Senado e a Câmara. Só pra gente dar um panorama, então, como que tá o preço hoje da gasolina e o preço do diesel, gasolina tá custando R$ 7,25, então os impostos federais representam 69 centavos desse valor e o imposto estadual, ICMS, 1,75, né? Representa 24% do preço, o imposto federal 9,5%. Ou seja, pode haver uma redução de um pouco mais de 30% se fosse adiante o cenário de zerar o ICMS e zerar também os impostos federais. Os economistas dizem que é difícil chegar numa escala desse tamanho pelos fatores que a Thaís citou, pela resistência dos estados, mas se o governo conseguir, por exemplo, avançar com a PEC e zerar os impostos federais, então já seria uma queda de quase 70 centavos nesse preço de 7,25, levaria a gasolina lá para uns R$ 6,50 mais ou menos. No caso do diesel, o valor médio hoje no país é de R$ 7,05, impressionante, né? Perto do valor da gasolina. Os impostos federais já estão zerados e o imposto estadual representa 11,6% do preço, são 82 centavos nesse valor médio aí de R$ 7,05. Então, dependendo da redução, se houver de fato alguma redução no ICMS, mas se houvesse, por exemplo, no limite uma isenção do ICMS, do imposto estadual, então o preço do diesel poderia cair 82 centavos, isso levaria o diesel ali para pouco mais de R$ 6. Bom, dito isso, qual que é a questão, né, que todos os economistas colocam, a Thaís já introduziu isso também. Há um alívio previsto no curto prazo com essas medidas, há uma queda no preço dos combustíveis no curto prazo com essa medida. Porém, esse alívio, ele pode ser limitado por causa do aumento do preço do petróleo lá fora, que diante das previsões, algumas mais pessimistas, pode até chegar a bater os $130, então hoje está em $120, a gente já tem uma defasagem aqui do nosso mercado, do preço dos combustíveis aqui em relação aos preços lá fora. Então, se essa defasagem fosse coberta, a gente estivesse acompanhando os preços lá fora, isso já daria um aumento ali de cerca de, colei aqui da Thaís, 20% gasolina, né, Thaís? E 14% especificamente para o diesel, dá 95 centavos da gasolina e 78 centavos do diesel. Então, essa é uma defasagem que já existe em relação aos preços que já estão acontecendo lá fora. Se houver também essa previsão de o petróleo subir, essa defasagem pode ficar ainda maior. Então, existe uma perspectiva de que o preço possa aumentar no futuro, tirando todas as medidas que o governo está tentando fazer. Então, essa perspectiva de redução, de alívio no curto prazo, pode ser limitada por causa desse panorama de petróleo muito alto lá fora, guerra na Ucrânia ainda pesando muito sobre os preços, sanções sobre a Rússia, tudo isso. Bom, dito isso, falando sobre preço, né? Qual que é o problema, né? E por que os economistas falam tanto sobre isso? Por que você, quando tá escutando a gente falar, fala, poxa, mas seria tão bom cair preço de combustível, seria bom cair preço de gasolina, porque eu tô andando com o meu carro, para autônomos, para motoristas de aplicativo, seria positivo. Para quem faz entregas com carros, seria positivo uma queda da gasolina. No caso do diesel, seria positivo por causa de redução do custo do frete, também custo de passagem de ônibus. Então, de fato, quando as pessoas escutam essas notícias sobre projetos de preço de combustíveis e escutam críticas, dá um pouco de nó na cabeça, né? Então, nossa, mas por que essas medidas são tão criticadas se trazem alívio nos preços? Porque o problema é que não existem soluções simples para problemas complexos. Então, são medidas que são feitas às pressas, com intenções eleitoreiras, como a Thaís ressaltou muito bem hoje também lá no programa, com visão populista, né? São medidas que são populistas. E aí o que acontece é que elas trazem efeitos colaterais que são muito danosos para a economia, né? E eu tava falando sobre isso justamente com o Gabriel Barros, que é economista-chefe da Rio Asset, direto tá aqui com a gente no CNN Money. E o que ele disse, né? Ele falou que para fazer esse projeto vai ser necessária, então, essa PEC, ou seja, uma mudança na Constituição, e vide o que aconteceu com a PEC dos precatórios, isso pode trazer uma elevação do nosso risco fiscal, do risco para as nossas contas públicas muito grande, porque ao mexer na Constituição, muitas vezes interesses políticos entram em jogo e outros gastos entram junto na rabeira, junto com essas mudanças nos preços dos combustíveis, e esse é um grande risco. Então, na visão do Gabriel, eu perguntei, Gabriel, como você acha que o mercado vai receber essa notícia? E aí o que ele disse, ele falou assim, eu tenho um receio muito grande de que essa PEC se pareça com a PEC
dos precatórios. E aí, por que esse é um risco tão grande? Por que é um problema, um risco fiscal elevado? Porque ao aumentar o risco fiscal, quando o país aumenta o seu risco, suas contas públicas ficam deterioradas, o dinheiro sai do país. Ao sair do país, porque a nossa capacidade de pagamento fica limitada, as coisas pioram, a situação econômica piora, o que acontece? Inflação. Então, o que a gente tem de panorama é, com o aumento do risco fiscal, esse alívio nos preços de curto prazo pode acabar se revertendo, então, no médio e no longo prazo. Então, além desse problema, que pode ser a limitação do efeito sobre os preços, por causa do aumento de petróleo, também por causa do aumento do risco fiscal, tem também uma deterioração por parte da forma como os recursos são gastos. E quem falou sobre isso foi o Murilo Viana, que é economista e especialista em finanças públicas, e o que ele falou é que tem uma discussão muito profunda sobre o uso de recursos públicos, né? Então, como que o governo está usando os recursos públicos? Ao usar para conter preço de combustíveis, usa o dinheiro de um lado, tira do outro, né? O ministro Paulo Guedes, a equipe econômica não explicou muito bem de onde vêm esses recursos para fazer essas compensações, mas fato é que, por exemplo, quando os estados perdem arrecadação, eles perdem também a vinculação dos gastos para educação e saúde. Então, além dessa questão do risco fiscal maior, tem também riscos específicos para alguns setores aí que a gente está vendo que já estão perdendo muitos recursos ao longo dos últimos anos. Vamos ouvir então o que o Murilo Viana disse. O comportamento do preço ainda é uma incógnita na dimensão, mas de fato, se implementado as políticas que estão sendo anunciadas, haveria um corte, como você bem falou, um corte tudo mais constante, que a gente sabe que de constante não tem nada hoje em dia, né? É um corte significativo aí no preço dos combustíveis. Porém, o risco fiscal de fato pode afetar aí a questão da dinâmica de preço e ao mesmo tempo também existe uma defasagem já do preço doméstico em relação ao preço internacional, inclusive aí com a nova escalada de preço internacional dos derivados de petróleo. Então, haveria um espaço aí para essa maior acomodação do preço doméstico ao preço internacional, que novamente reduziria aí os efeitos da sensibilidade dessa medida para o consumidor. Por outro lado, também é muito importante chamar a atenção que quando se fala em perda de arrecadação, em uma arrecadação muito forte para os estados e municípios, isso acarreta deterioração do financiamento das políticas públicas, né? Olha, meus queridos, enquanto nada disso acontece, né? Lembrando que tivemos ontem o pacote de C, tudo isso acontecer, com todas as premissas, os detalhes tão pequenos, né? Entre nós todos que não conhecemos ainda, o governo federal tem que cumprir a lei. A lei é essa danada, né? Que se impõe sobre muitas decisões de governos especialmente, e o teto de gastos está valendo com a modificação feita no ano passado, mas continua valendo. Portanto, ontem, antes do anúncio do pacote do IC, o governo anunciou o bloqueio de quase 7 bilhões de reais do orçamento federal. E esse bloqueio precisa acontecer por causa da lei do teto de gastos. Então, o que está na conta do governo é o seguinte: bloqueia 7 bilhões, esquece aquela história de dar reajuste de 5% geral, apesar do presidente Bolsonaro não ter desistido ainda, a apuração aqui dos nossos analistas de política da CNN, ele não desistiu, ele quer ainda manter essa carta na manga. Quem sabe, como a Priscila alertou aqui, na hora que aprova uma PEC, né, quando ela entra no Congresso Nacional, a gente sabe como ela entra, não sabe como ela sai. Quem sabe o presidente consegue botar ali um jabuti na PEC dos combustíveis e dar um jeitinho de fazer o reajuste salarial dos servidores ainda este ano. Não se sabe. Um comentário ontem também é que quando o Centrão se junta com o governo, eles conseguem fazer qualquer coisa, né? A lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos vira um mero detalhe, né? Quando tem a vontade política, eles mexem na Constituição e conseguem fazer o que for preciso. Aliás, ótima lembrança, Priscila, porque foi exatamente o Centrão, junto com o Michel Temer, na presidência em 2016 e 2017, que ajudou a aprovar o teto de gastos, a nova taxa de juros do BNDES, a nova lei das estatais sobre a Petrobras. Então, é uma turma que está sempre presente nas decisões mais importantes. Voltando a falar aqui do bloqueio no orçamento, os órgãos mais afetados são aqueles que constroem o futuro. Ciência e tecnologia, com perda de 2,5 bilhões, mais de 36% do orçamento previsto para esse ano. Educação, corte de 1,600,
7% de queda, pouco mais, e saúde perdendo mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, também com uma queda de pouco mais de 7% do orçamento previsto para o ano. Priscila Yasbeck lembrou que as emendas dos parlamentares ficaram de fora, né? São mais de 30 bilhões de reais do orçamento desse ano destinado para todo tipo de emenda, tem até emenda PIX, que o deputado manda para quem ele quiser, não precisa dar conta do dinheiro para ninguém. Esse dinheiro foi preservado, mas saúde, educação e ciência e tecnologia tiveram a tesoura imediata do governo federal. A defesa, que é um ministério muito representativo e ligado ao presidente Bolsonaro, também sofreu um cortinho de 6% no seu orçamento, mas já tinha tido um acréscimo no orçamento de 2022, quando ele foi aprovado. Então, está tirando daquilo que ele já tinha ganhado no começo, quando esse orçamento foi aprovado. O Murilo Viana também falou sobre isso, especialmente sobre o estrago, né, que um país pode causar na construção do seu futuro quando deixa de lado o recurso para saúde, educação e tecnologia. Vamos ouvir. A gente normaliza essa situação de corte de recursos de saúde e educação. Nós temos que lembrar que durante a pandemia, o mundo passou aí por problemas sérios na continuidade e fornecimento de educação para os jovens, para as jovens e crianças. E o Brasil também passou por esse problema e enfrentou de forma bastante problemática. Isso significa que tivemos uma evasão escolar muito grande e também um atraso educacional muito significativo. E na sequência da pandemia, em vez de fazer políticas de combate, de amenização da situação, a gente está vendo aí cortes significativos na pasta. Do ponto de vista de ciência e tecnologia, quando a gente pensa em desenvolvimento de parques tecnológicos, desenvolvimento, inovação e competitividade da economia, nós não poderíamos dissociar essa ambição estratégica do país de desenvolvimento de longo prazo de investimentos robustos e de investimentos também, evidentemente, bem avaliados na área de ciência e tecnologia. O que a gente tem visto nos últimos anos é uma deterioração dos recursos destinados a essa pasta. Last but not the least, vamos falar de criptomoedas. Ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou de um evento para discutir essa transição aí para um sistema financeiro digital. O Brasil tem sido reconhecido como uma referência nessa transição e das políticas que tem adotado, dos modelos que tem adotado, de PIX a Open Finance e agora também sobre regulação de criptomoedas. Roberto Campos Neto tem participado das principais mesas de debate do mundo, tem sido consultado nas principais mesas de debate do mundo sobre como fazer essa regulação das criptomoedas, como criar um arcabouço legal que dê mais segurança para a operação deste mercado, que dê mais segurança para o investidor deste mercado. Lembrando que o mercado de criptomoedas, ele acontece fora do sistema financeiro tradicional, portanto, fora do alcance das agências reguladoras e da fiscalização. O projeto que está no Congresso Nacional cria o novo marco regulatório para isso, vai estabelecer as diretrizes e o Banco Central, como disse ontem Roberto Campos Neto, vai assumir essa regulação, né, ali para a autarquia ser também a responsável pelo cumprimento dessas regras. Priscila Yasbeck tem um pouco da leitura de quem está nesse mercado sobre esse processo, né, Priscila? Exatamente. Então, o Campos Neto são duas coisas, né, Thaís? Uma é o que você falou, né, o marco das criptomoedas, que foi aprovado urgência para discussão na Câmara nessa semana, então a gente pode ver avanços desse marco, que juntou os textos que tinham no Senado e na Câmara. Ele é principiológico, né, como dizem os advogados, os especialistas no setor, ou seja, ele traz os parâmetros, as diretrizes de como vai funcionar a regulamentação. Então ele prevê, por exemplo, crime penal para quem fizer algum tipo de crime com os ativos virtuais, né, então ele iguala aos crimes financeiros. Ele também traz com isso prevenção à lavagem de dinheiro, mais regulação sobre as exchanges, que são as corretoras que fazem as negociações de criptomoedas. Uma outra questão importante também nesse sentido de ser principiológico é que ele traça as diretrizes para uma supervisão desse mercado, sem definir quem é, diz que o executivo vai definir quem é, e aí quem faz essa definição, né, e a previsão é que quem vai fazer essa regulação é a CVM, a nossa xerife do mercado, e também o Banco Central.
Eu falei com o Julian Dutra, que é diretor da 2TM, que é a holding que é dona do mercado Bitcoin, que é uma das maiores empresas de criptomoedas aqui do país. E aí, o que ele explicou, né? Ele falou que sobre esse marco, então a expectativa é que por que ele é principiológico, né? Porque as tecnologias, elas mudam com uma velocidade muito rápida. Então, nas regulações que tratam de questões tecnológicas, o que tem acontecido é que as leis, elas definem as diretrizes para que essas leis, as regras que vão ser posteriormente colocadas para o setor, elas sejam dinâmicas e acompanhem a evolução do que acontece. Então, é mais ou menos isso essa é a essência desse marco das criptomoedas. O grande ponto, o grande mérito é combater os crimes ligados, né, às criptomoedas, trazendo essa supervisão, então, para o setor. E os entusiastas de criptomoedas, eles veem com bons olhos, porque eles dizem justamente que é importante prevenir esses crimes que são muito ligados às criptomoedas, mas claro que eles têm um certo receio de como que vai ser essa regulação, porque é um mercado muito descentralizado. Mas, por enquanto, dos especialistas que eu converso, eles veem com bons olhos o marco das criptomoedas. Bom, falando então de marco das criptomoedas, daí o Julian também falou sobre essa participação do Roberto Campos Neto, do presidente do Banco Central, nos debates que têm acontecido, e ressaltou que o presidente do Banco Central tem sido muito ativo nessa discussão. A gente vai ouvir então um pouquinho do que ele disse sobre essa fala do Campos Neto, falando sobre regulação do mercado e sobre trazer mais segurança em relação à custódia e lastro desses ativos, o que tem tudo a ver com a derrocada do mercado de criptomoedas, com as stablecoins, né, que foram ativos que tiveram problemas justamente com essa questão de lastro, né? Vamos ouvir o que ele falou. O presidente Roberto Campos Neto tem se envolvido mais intensamente no debate sobre ativos virtuais e demonstra algumas preocupações super válidas que ele trará mais profundamente ao debate com o setor privado e com a sociedade civil organizada. Um deles, com certeza, é a própria aprovação do Marco Legal de Ativos Virtuais e a sua regulação e regulamentação que virá através daquilo que a gente chama de infralegal. São os decretos, as resoluções que trarão toda a definição e detalhes do mercado com mais precisão. Um segundo ponto de preocupação do presidente Roberto Campos é com relação ao real digital. Naturalmente, uma das metas da sua gestão é desenvolver essa ferramenta que trará novas soluções, mais velocidade, mais solidez e mais acesso ao cidadão a serviços financeiros, sejam eles alternativos ou até mesmo tradicionais. Outros pontos que ele tem conversado bastante e tem se posicionado algumas preocupações com relação ao lastro de alguns ativos virtuais e também sobre a custódia. O que ele quer dizer com isso, na verdade, muito provavelmente a gente terá debates mais importantes com relação à proteção do mercado brasileiro, a proteção do crédito e o acesso das pessoas a serviços financeiros aqui no Brasil. Bom, falando um pouquinho sobre mercados, já que a gente estava falando de Bitcoin, aproveitando o gancho, os mercados hoje abriram em queda, né? Subiram ontem por causa da reabertura na China, mas hoje, então, o temor de juros em alta voltou a dominar a pauta do mercado, e isso foi reforçado com o aumento de juros na Austrália, que foi o maior aumento em 22 anos. O Banco Central da Austrália disse também que mais apertos estão por vir. Isso reforçou temor de juros, inflação, isso às vésperas da decisão de juros do Banco Central Europeu, que acontece na quinta-feira, e também dos dados de inflação dos Estados Unidos na sexta. E nesse sentido, também chamou a atenção mais uma fala pessimista, mais um cenário pessimista tratado por um grande nome do mercado. Dessa vez foi o grupo de economistas liderado pelo Larry Summers, que é o ex-secretário do Tesouro americano. Eles soltaram um artigo, repercutiu bastante no mercado, fazendo um estudo sobre o histórico de inflação nos Estados Unidos, e o que eles viram é que o core da inflação de 1980 ficou em 9,1% quando eles fazem algumas correções aí sobre os índices. Então, esse core da inflação, que é uma medida muito importante, exclui os itens voláteis da inflação, está muito mais próximo, por causa dessa correção que eles fizeram, do core da inflação hoje, que está perto de 6%. Então, a conclusão do estudo é que isso sinaliza que o Banco Central americano vai precisar ser muito mais duro para conseguir conter o aumento de preços, a escalada de preços nos Estados Unidos, à luz do que aconteceu lá nos anos 80, né? Já que os cores da inflação estão muito mais próximos do que se pensava. Então, esse artigo também chamou bastante atenção. Se soma as falas catastróficas, né, de Elon Musk, que mandou e-mail falando que vai ter que demitir uma parte dos seus funcionários porque a percepção sobre a economia é muito ruim. E esse cenário se soma, então, a as falas dos CEOs do JP Morgan, Goldman Sachs,
que falaram aí nos últimos dias que é um dos momentos mais complexos da carreira deles, também falaram que a economia talvez esteja vivendo um furacão, que antes você pensava que eram nuvens carregadas, mas talvez venha aí um furacão. Então, algumas falas aí que têm chamado bastante atenção no mercado. Para a gente fechar aqui, até eu vou participar hoje do Papo sobre Mercado. Conversei ontem com o Gustavo Cruz, da RB Investimentos, para saber exatamente assim, quando é que o mercado vai reagir, né? Porque o câmbio até depreciou um pouco, mas não tanto. O DI está comportado, a taxa de juros negociada está comportada, sobe um pouco e tal. Tem uma percepção de que talvez o Banco Central tenha que seguir subindo um pouco mais os juros, mas não tem uma sensação assim de realmente descontrole das coisas no Brasil, né? E o Gustavo fala uma coisa interessante, que ele diz assim, olha, o preço para o teto de gastos que já foi furado ou a política de preços da Petrobras, ele já aconteceu, né? O que precisa agora é entender, assim, qual vai ser o limite que vai ser usado. Na hora que o mercado perceber que o limite foi ultrapassado, aí ele pode mudar esse preço, né? Mas que ainda tem uma quantidade enorme de incertezas e que a bola de neve para 2023 não para de crescer. Então, assim, quem quer que seja que assuma o governo no ano que vem, a quantidade de conta que vai ter para pagar a partir de 2023 é muito alta e isso pode prejudicar o crescimento. Ele fala isso citando, por exemplo, a inversão que houve na previsão para o crescimento da economia. Esse ano subiu e para o ano que vem caiu, já está abaixo de 0,5%. Então, é o chamado trade-off, né? Ou não tem almoço grátis e por aí vai, os ditados todos da economia, porque não tem almoço grátis. Se deixar de pagar hoje, vai ter que pagar amanhã. Eu conversei também com a Eduarda Korzenovski, da Soma Investimentos, e para ela é esse ponto da bola de neve, da quantidade de ações que estão sendo feitas, que vão cobrar seu custo lá na frente, é grande. Mas ela acredita, ela inclusive tem uma posição diferente para a expectativa de juros ano que vem, achando que a desinflação vai acontecer mais rápido e que o Banco Central vai poder chegar no final de 2023 com um juro mais baixo, na casa dos 8%. Então, tem uma leitura de cenário aí que tem várias pontas soltas e muita incerteza ainda no caminho, está traduzido na volatilidade que a gente tem visto nos últimos dias. Assim a gente se despede do episódio desta terça-feira. Se cuidem, um beijo e até a próxima. Com a apresentação de Thaís Herede e Priscila Yasbeck, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Edição e sonorização, Caio Corraine. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.